Olá, vamos dar sequência às nossas reflexões sobre o Evangelho, dessa vez a partir do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nele, Allan Kardec aborda a questão da prece. E como nós temos a prece como algo muito importante para nos auxiliar a enfrentar os momentos de provação e expiação coletiva e individual, nós vamos mergulhar o pensamento nela, para que possamos melhor nos inteirar do que é uma prece feita com efetividade, com qualidade. Kardec começa abordando justamente as qualidades da prece. E para isso ele se utiliza da passagem que está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então vejamos que as palavras de Mateus classificam como hipócritas aqueles que oram em via pública, para serem vistos pelos homens. Porque atrás disso normalmente se esconde um sentimento de vaidade. Aquele que quer se demonstrar muito cristão, muito fiel a Deus, que faz questão que todos vejam e atestem isso. Então, se eu preciso de testemunhas para comprovar a minha fé em Deus, é porque eu estou botando a minha crença não exatamente no Pai Celestial, mas no julgamento dos homens. Esse julgamento, essa avaliação é mais importante para mim do que a minha ligação com Deus. Porque essa ligação se faz individualmente. É através do sentimento que eu me conecto com o Pai. E não através das palavras ditas em alto tom na via pública. Mateus é bem claro aqui, né? Não vos assemelheis aos hipócritas, que fazem questão de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, porque aí podem ser vistos pelos homens. Vejam só, o que se ganha em troca? Essa estima que os homens dão. O título de fiel vindo da boca de quem vê. Essa é a recompensa de quem faz questão de ser visto orando. E nós entendemos aqui também algo extensivo a todos os gestos que nós possamos fazer que denotem caridade cristã. Por exemplo, se eu faço questão de ajudar o próximo na frente dos outros, para que eles vejam como eu sou bom, eu caio também nessa mesma repreensão que está em Mateus. Já terei minha recompensa. Deus não vai me recompensar a mais por conta disso, porque Ele sabe o que se passa no meu coração. E nesse momento que se passa é vontade de ser visto, ou seja, orgulho, vaidade. Vejam como sou um bom cristão. Estou orando, estou fazendo caridade, a céu aberto, à luz do dia, para que todos vejam. Então a minha recompensa já está dada. As pessoas viram e falam como eu sou bom. Esse é um cristão verdadeiro, esse faz caridade. Essa é a minha recompensa. Vejamos se não é um alerta muito grande que a espiritualidade nos dá. Qual a recomendação então? Quando orardes, entrai no vosso quarto, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Porque a oração, ela deve partir do meu coração para Deus. Ele vê tudo o que se passa em segredo. Portanto, a recomendação de entrar no meu quarto, ou seja, de me recolher e orar em pensamento e em sentimento a Deus, ela visa uma maior efetividade na prece. Porque o Pai vai me ver desprovido de orgulho, de vaidade. Eu não vou querer aparecer aos outros, mas quero falar com Ele do que eu sinto, do que eu penso, das minhas angústias, das aflições. Quero agradecer-lhe pelo que Ele me dá. E isso é entre eu e Deus. Ninguém mais precisa saber. A par das preces coletivas que nós podemos e devemos até
fazer com os companheiros de ideal, de fé, nós precisamos nos entregar a esses momentos de recolhimento, porque é neles que eu vou estabelecer uma conexão mais segura com Deus. Eu vou demonstrar mais fé, porque não preciso da aprovação alheia. E se eu acredito realmente que Deus me ouve, eu vou me recolher no silêncio, no isolamento, e vou dirigir o pensamento a Ele. Quanto mais decidido eu estiver em fazer isso, mais fé eu vou consolidando no meu íntimo. Porque se eu duvido que Deus vai me escutar, eu não vou me recolher para dirigir a palavra a Ele. Eu vou me dirigir às multidões e vou orar na frente delas. Porque eu sei que se Deus não me escutar, pelo menos a multidão vai me aclamar como cristão, como devoto, como fiel. E eu terei uma recompensa por aquele gesto. Ao contrário, se eu estiver sozinho, ninguém vai me enaltecer a fé. Ninguém vai dizer, como é um verdadeiro cristão, porque não estão me vendo orar. Porém, Deus está. E isso é o mais importante. É a única coisa importante, na verdade. Isso fica bem claro na passagem de Mateus. Não é? Então, a fuga à vaidade é a primeira recomendação para uma prece de qualidade. E ele cita São Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará também os vossos pecados. Então é uma outra recomendação a respeito do perdão. Eu preciso, para que a minha prece tenha qualidade, perdoar aqueles que tenham falhado para comigo. O perdão é uma virtude eminentemente cristã. É a mais difícil de todas, talvez. O sublime da caridade cristã é perdoar até mesmo os inimigos. Porque Jesus recomendou que fizesse isso. Quando chegarmos a esse ponto, aí estaremos num patamar muito superior de entendimento, de compreensão e de sentimento com relação ao próximo. É preciso, pois, buscar o perdão na medida que nós conseguirmos, mas buscá-lo com todas as forças. Porque se queremos melhorar a nossa condição evolutiva, é preciso passar por ele. Não há como ser caridoso sem aprender a perdoar. A caridade, no entendimento de Jesus, nos dizem os espíritos superiores, no livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, sem perdão não há verdadeira caridade. Eu não posso me iludir achando que dando coisas aos outros, por mais que eles necessitem, eu já seja caridoso, já possa estar no patamar de caridade satisfatório, se eu não consigo perdoar, se eu guardo mágoa no coração. Com essas mágoas, com esses rancores dentro de mim, nenhuma prece que eu possa fazer vai ter a qualidade necessária para retornar em forma de fortaleza, de bênçãos, de esclarecimento, de sustentação na minha vida. Então a prece é uma conexão com Deus. Para chegar ao Pai, é preciso que eu tenha o coração purificado. E isso passa pelo perdão. Por isso, a recomendação bem clara. Quando vos apresentardes para orar, seja a sós ou no templo religioso, acompanhado. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também vossos pecados. Ou seja, eu tenho necessidade de perdão. Eu sei que tenho. Basta olhar para a minha conduta. E se não achar nada de imediato nessa conduta, basta avaliar os meus pensamentos. Certamente, em os rebuscando, eu vou achar algo que é digno de perdão. E se não achar, em reencarnações anteriores, eu certamente tenho alguma coisa que precisa ser perdoada por Deus. Porque se eu não tivesse falhado no cumprimento da sua vontade, da sua lei, eu não estaria reencarnado no mundo de provas e expiações. A minha estadia nesse mundo não é um engano. Ela se deve à minha condição de espírito ainda devedor. Porque quem não deve não precisa provar a sua fé e nem precisa expiar.
o seu passado. Então essa condição de habitante da terra já me coloca diante dos meus próprios erros, mesmo que eu não os conheça, não lembre deles, porque são de vidas passadas. Então é preciso que eu peça sempre perdão, num ato de humildade a Deus. Eu tenho necessidade desse perdão, portanto, também vou perdoar ao próximo. É o que está dito aqui, né? Se não perdoais, vosso Pai que está nos céus não perdoará também vossos pecados. Ou seja, Deus é soberanamente justo, bondoso, amoroso. Lógico que o perdão parte dele, porém, a justiça divina, ela tem que se aplicar. Nós estamos sujeitos a ela. Não há como um espírito chegar num patamar evolutivo superior guardando rancor de outros, nem que seja de um só. É como se eu dissesse a Deus: Senhor, estou disposto a fazer o bem, me usa como teu instrumento, manda os necessitados que eu atenderei, porém não me peça para estar junto com aquela pessoa. Tudo menos isso. Não tem como, não é? Imagina Jesus exigindo de Deus que o afastasse de determinados espíritos para que ele pudesse cumprir a sua missão na terra. Eu vou lá, ajudo todos, mas não quero saber de fulano. Porque guardo mágoa, rancor? Não dá. Por isso que no Evangelho está dito pelo próprio Cristo: fazer o bem sem olhar a quem, e perdoai até mesmo os vossos inimigos. Enquanto não fizermos isso, podemos ter certeza de que as nossas preces não terão a qualidade necessária. Elas subirão aos céus, vamos dizer assim. Porque Deus é amoroso, Ele é Pai, Ele é compreensivo, Ele entende as nossas limitações, mas elas não terão toda a resposta que poderiam ter. Porque o andar em que elas subirão vai ficar limitado à minha capacidade de perdoar. Eu digo mais, a minha vontade, porque capacidade todos nós temos, mas vontade é o que nos falta normalmente. Então quando eu digo não consigo perdoar, por vezes eu estou dizendo não quero perdoar. Porque conseguir, nós conseguimos. Isso é uma questão a se refletir. Então seria mais justo dizer a Deus: não quero. Pelo menos por hora, não me peça isso, não quero. Parece loucura, mas é a realidade. A gente prefere se esconder por vezes atrás do não consigo. Mas esse consigo, Deus sabe que não existe. Não é por aí. Eu não quero. Então, consequentemente, a minha prece não vai subir muitos degraus, muitos andares. Não vai chegar até Deus, porque para chegar até Ele, ela tem que partir de um coração purificado, sem mágoa, sem rancor, sem ódio. Não é? Então, por isso essa recomendação não é à toa. Não é à toa. Então, se eu busco qualidade na prece, tem que observar essa segunda orientação: perdoar. A primeira, deixar de lado a vaidade, e a segunda, perdoar. A terceira recomendação: Jesus conta uma parábola. Não é? 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que posso. Então, olha como o fariseu orava. O fariseu era o religioso da época. Né? Era aquele que mais observava os preceitos religiosos. E ele apontava o outro que estava orando do lado, dizendo: Senhor, eu não sou como ele. Né? Eu não sou como os outros aí. E dizia dos defeitos dos homens da época. Né? Então ele falava lá: eles são injustos, ladrões, adúlteros, e eu sou um homem justo. Eu não sou como eles, nem como esse aí. Olha a maneira de orar. E o publicano, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então essa história foi Jesus que contou.
Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não como o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então é um exemplo bem claro, bem didático que Jesus deu para nós. Todo aquele que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que nós vemos no exemplo do fariseu? Ele se elevava. Agora, podemos trazer e devemos para nós, na nossa vida cotidiana. Qual é a minha postura diante do semelhante? Eu, por ser espírita, me julgo superior ao outro, que tem uma religião diversa? Eu, por não fazer certas coisas que sei que são erradas, julgo a quem eu vejo fazendo essas mesmas coisas? Eu aponto o dedo? Eu cobro? É a mesma coisa que dizer a Deus: olha, Senhor, como eu sou melhor do que Ele. Então, é exaltação. Da mesma forma, eu preciso trabalhar a indulgência. Como acabamos de lembrar aqui, a caridade segundo Jesus passa pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Então, a indulgência é não reparar os erros alheios. Se eu tenho essa postura mental, não só na hora da prece, mas no dia a dia, eu preciso rever urgentemente. Porque eu posso dizer assim: mas eu não oro desse jeito. Imagina se eu ia falar uma coisa dessa numa oração a Deus. Eu não ataco ninguém. Claro, na hora da prece, que nós sabemos que estamos sendo ouvidos por Deus ali, nós não vamos errar, né? Vamos escolher as palavras. É hipocrisia se no dia a dia eu ajo de maneira contrária. Então a minha prece não vai valer se eu, na minha vida social, vivo cobrando e julgando o próximo, reparando nos seus erros e intimamente me achando melhor do que eles. Vejamos que eu posso nem comentar com ninguém, mas se no íntimo eu o desprezo porque ele age daquela maneira, eu tenho esse espírito que não é indulgente, né? Espírito de julgamento, o mesmo que o fariseu demonstrou na sinagoga, enquanto orava ao lado do publicano. Não nos enganemos, é o mesmo espírito. Então eu preciso analisar a minha postura íntima com relação ao próximo. Como eu ajo diante dos erros dele? O primeiro impulso que me vem no pensamento é aquele que fala de mim normalmente. Ele vai dizer se eu realmente busco a indulgência, considerando-o como alguém que está em aprendizado, que ainda enfrenta muitas lutas, que erra no lugar onde talvez eu não erre, mas que tem virtudes que talvez eu não tenha, ou se eu estou com pedras na mão. As pedras são mentais. Se eu visse a mulher considerada adúltera no chão, eu teria que postura? De jogar-lhe pedras com o pensamento? Ou de ser indulgente? Então eu preciso avaliar para que a prece que eu fizer tenha qualidade. Então Allan Kardec diz: as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes uns aos outros, procurai o que há de mal em vós. Porque é melhor eu procurar o que há de mal em mim, para poder consertar, do que observar o mal no outro, que eu não vou poder dar jeito nem consertar. Enquanto eu estou observando o mal no outro, eu estou me enaltecendo, e todo aquele que se enaltece será rebaixado. Todo. Vamos lembrar disso.
Aí não importa se eu estou vinculado a trabalhos de caridade, onde eu distribuo coisas aos mais pobres, se eu tenho essa postura íntima. Por vezes, eu estou no meio desse trabalho e julgando quem recebe. Mas como é indisciplinado, como tem má educação, mas está na penúria também porque não se esforça. Olha a minha postura íntima, estou dando algo e julgando ao mesmo tempo. E pretendo ser justo diante de Deus. Senhor, o Senhor está vendo que eu sou a pessoa que cumpre os meus deveres. Estou ajudando o próximo, mas eles não cumprem. Olha só a situação. É a mesma coisa que o fariseu lá na sinagoga, apontando para o outro. Então, gente, qualidade da prece passa por tudo isso. Pela humildade, pela fuga da vaidade, pela simplicidade. Porque, para finalizar, Mateus também diz, não afeteis de muito orar. Como fazem os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Então, não é com muitas palavras que nós vamos atingir o objetivo da prece. Deus não precisa que nós falemos muito a Ele. Normalmente, quem pensa assim, multiplica belas palavras, como se elas fossem fazer diferença. Normalmente, a gente escuta as pessoas dizendo, eu não sei orar. Mas sabe, porque elas se apegam muitas vezes à forma do que veem. Então veem nos templos religiosos, inclusive no meio espírita, pessoas fazendo longas preces, com belas palavras. E aí olha aquilo e diz, eu não sei orar. Não me peça para orar, que eu não sou capaz. Mas prece não é isso. Não é discurso, não é sermão. Não é ficar multiplicando palavrório só para parecer bonito. Prece é sentimento. Por isso que está lá na primeira recomendação. Vá para um quarto escuro. Não precisa ser um quarto. Esse quarto quer dizer recolhimento. Você pode estar em qualquer lugar. Mas se recolha. Não precisa ser diante de ninguém, é só com Deus. Diga o que lhe passa no coração. Todo mundo sabe fazer prece. Agora, para que ela tenha qualidade, é preciso observar isso que foi dito aqui. Não pode ter vaidade. Não precisa ser comprida, cheia de palavras bonitas. Temos que perdoar, purificar o nosso coração. E temos que ter humildade. Aí a prece vai alcançar patamares elevadíssimos que nem nós fazemos ideia. Então a gente pode, sempre deve dirigir a prece a Deus. Mas a altura que ela vai subir depende de nós. E a eficácia, a qualidade da prece está diretamente relacionada a essa postura que nós estudamos aqui hoje. Portanto, meus amigos, vamos seguir estudando a prece, porque ela é fundamental para nossas vidas aqui, enquanto encarnados e até mesmo desencarnados, e temos muito que aprender sobre ela. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que os bons espíritos nos inspirem nesses estudos. Obrigado e até a próxima.